Em 15 de novembro de 1889, um grupo de oficiais do exército convenceu Deodoro da Fonseca, amigo pessoal do imperador Dom Pedro II, a liderar o golpe militar contra a monarquia. Não houve resistência nem derramamento de sangue. O imperador aceitou e foi rapidamente colocado em um navio para Portugal, pois os militares, que não contavam com o apoio da sociedade civil, temiam que a população saísse às ruas para defender Dom Pedro II. Os militares não perderam tempo. Logo após o golpe, aumentaram seus salários em 50% e tomaram conta dos altos cargos da nascente república. Os dois governos que iniciaram a nossa fase republicana foram encabeçados por militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ambos marechais do Exército. Por esse motivo, o período que vai de 1889 a 1894 é chamado de República da Espada. Deodoro, após o golpe militar, liderou o governo provisório até que se realizassem as eleições. Com o novo regime, os militares dissolveram as assembleias das províncias e exoneraram seus presidentes, indicando novos presidentes provinciais. A elite civil ligada ao exército assumiu a burocracia estatal. Os partidos republicanos dominaram o cenário político, principalmente os partidos republicanos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Dentre eles, o Partido Republicano Paulista, PRP, que representava os interesses da elite econômica brasileira, os cafeicultores, não tardou em assumir o controle dos rumos políticos do país. Junto com o Partido Republicano Mineiro, o PRM, os paulistas iriam dividir entre si a presidência. Em 1890, Deodoro da Fonseca convocou eleições para a Assembleia Constituinte, pois com o fim da monarquia, havia a necessidade de se criar uma nova Constituição, agora republicana. A nova Carta Magna foi promulgada em 1891 e tinha forte influência norte-americana. O país passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. As províncias passaram à condição de estados. Os líderes do executivo e os membros do legislativo deveriam ser eleitos pelo voto direto para um mandato de 4 anos. E houve a separação entre Estado e Igreja. Entretanto, as mulheres continuavam sem o direito ao voto. Problemas de ordem econômica desgastaram a imagem do presidente Deodoro da Fonseca, que começou a sofrer intensa oposição dos deputados. A tensão aumentou até o ponto em que o presidente se viu obrigado a assinar um decreto no qual fechava o Congresso. Era a forma de os militares enfrentarem as críticas. A resistência ao governo federal aumentou. Políticos de vários estados, bem como setores do próprio Exército e da Marinha, começaram a exigir a saída de Deodoro. Os ferroviários fecharam as estradas de ferro, trazendo desabastecimento e prejuízo. Por fim, sem apoio, Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891. Floriano Peixoto, que era o vice-presidente da República, assumiu o lugar de Deodoro. Inicialmente, para aplacar a revolta do povo, determinou a redução dos valores dos aluguéis, retirou os impostos da carne e instituiu o controle dos preços dos gêneros de primeira necessidade. Também iniciou um controle mais efetivo sobre os gastos públicos. Entretanto, essas medidas não conseguiram evitar o seu crescente desgaste perante a opinião pública. Setores civis e militares, ainda insatisfeitos, deram origem a movimentos de contestação política no governo de Floriano Peixoto. No Rio Grande do Sul, por exemplo, entre 1893 a 1895, ocorreu a Revolta Federalista. Os federalistas, que eram chamados de maragatos, queriam a instalação de um regime parlamentarista, enquanto os republicanos, chamados de pica-paus, queriam um presidencialismo mais forte e centralizador. O conflito não ficou restrito ao Rio Grande do Sul.
ele se estendeu a Santa Catarina e Paraná. Floriano Peixoto enviou tropas federais para conter os federalistas, mas somente em 1895, época em que Floriano já havia deixado a presidência, é que o movimento foi encerrado com a assinatura de um acordo entre as partes. Ainda em 1893, oficiais da Marinha, insatisfeitos com o protagonismo do Exército na política, iniciaram um movimento contestatório no Rio de Janeiro conhecido como Revolta da Armada. Em setembro daquele ano, navios da Marinha começaram a bombardear a capital federal. O governo tratou de reprimir a revolta. Mesmo abrindo frentes de batalha no sul do país, os revoltosos foram derrotados pelo governo federal. Em março de 1894, a rebelião havia sido completamente sufocada. Durante toda a República da Espada, a base governamental foi composta pelas oligarquias agrárias, responsáveis pelo fim da monarquia. O poder dos militares foi aos poucos minado e, por fim, sucumbiu à força política dos barões do café de São Paulo e dos pecuaristas de Minas Gerais. Dessa forma, com a instituição de eleições diretas, o cafeicultor paulista Prudente de Moraes foi eleito presidente da República, encerrando o período militar e dando início à República Oligárquica, que também ficou conhecido como República do Café com Leite. A palavra oligarquia significa governo de poucos. E esse foi um período na história do Brasil em que, mesmo tecnicamente vivendo um regime democrático, o poder esteve detido na mão de poucas pessoas que tomaram decisões a fim de beneficiar apenas a si próprias. A primeira eleição para presidente da República ocorreu de forma indireta, mas a nova Constituição previa o voto direto para a próxima eleição, que elegeu Prudente de Moraes. Entretanto, da mesma forma que ocorreu no Império, votar não era um direito de todos. Apenas homens alfabetizados e acima de 21 anos de idade podiam escolher seus representantes. Essa determinação tinha por objetivo manter a elite no poder, uma vez que cerca de apenas 10% de toda a população brasileira estava apta a votar. Justamente a parcela mais privilegiada do país. Os mais pobres, assim como as mulheres, não votavam. No início do regime republicano no Brasil, não havia uma justiça eleitoral que fosse capaz de coibir irregularidades nas eleições. Com isso, verificou-se a constante ocorrência de fraudes eleitorais nas suas mais diversas formas. Falsificação de documentos para que menores de idade pudessem votar, inscrição de pessoas falecidas, violação de urnas, adulteração de cédulas de votação, contagem de votos inexistentes e muitos outros artifícios. Os proprietários rurais foram os grandes protagonistas dessa primeira fase republicana, tornando-se líderes políticos em suas localidades. Os coronéis, como eram chamados, dominaram suas regiões com mão de ferro, exigindo que a população votasse em seus candidatos. Aqueles que resolvessem votar contra a determinação do coronel sofriam perseguição. Essa ação de obrigar o eleitor a votar em determinado candidato ficou conhecida como voto de cabresto. Além disso, os principais empregos e cargos estavam frequentemente sujeitos à influência dos coronéis, que indicavam seus aliados. Muitas pessoas, como profissionais liberais, professores e padres, procuravam se aproximar dos coronéis em busca de favores e emprego. Com isso, os coronéis colocavam esses profissionais no serviço público ou concediam a elas determinado favor, e reciprocamente mantinham essas pessoas em dívida, obrigando-as a votar de acordo com os interesses do coronel. Esse ciclo de troca de favores ficou conhecido como clientelismo e foi uma das maiores características do coronelismo. Na base ficavam os apadrinhados,
na relação de clientelismo que vimos. Os coronéis, por sua vez, faziam alianças com outros atores políticos, com o objetivo de eleger o governador do estado, naquela época chamado de presidente do estado. O governador, depois de eleito, retribuiu o apoio recebido dos coronéis, concedendo verbas, bem como empregos para as áreas de domínio. Essa prática mantinha o poder nas mãos do mesmo grupo político. Prudente de Moraes foi um grande fazendeiro do interior de São Paulo e um dos fundadores do Partido Republicano Paulista. Moraes, ao assumir a presidência da República em 1894, encarou uma grave crise de superprodução de café. Além disso, em seu governo, aconteceram revoltas que acabaram abalando sua imagem perante a opinião pública. Muitas dessas revoltas foram organizadas por partidários do ex-presidente Floriano Peixoto, que desejavam a sua volta ao poder. Em 1896, o presidente foi alvo de um atentado, mas escapou ileso. E no final do seu mandato, em 1898, para negociar a dívida externa, Prudente de Moraes enviou uma comitiva para a Inglaterra, chefiada pelo novo presidente eleito, Campos Salles. O novo acordo com os credores previa pagar todas as dívidas anteriores do Brasil com um novo empréstimo, reunindo tudo em uma única dívida, e ficou conhecido como Funding Loan. O pagamento desse empréstimo seria realizado em 63 anos. Os altos juros comprometeram a economia brasileira por décadas. Campos Salles fortaleceu ainda mais as oligarquias cafeeiras e introduziu o Brasil no cenário capitalista internacional. Para isso, ele precisou de um legislativo fiel às determinações do governo. Campos Salles, então, estabeleceu um acordo com as oligarquias locais, que ficou conhecido como Política dos Governadores, na qual os estados elegiam somente deputados aliados. Para isso, foi criada a Comissão de Verificação dos Poderes, composta por 5 parlamentares que decidiam se os deputados eleitos podiam ou não assumir seus cargos. Aqueles que tinham perfil oposicionista eram degolados pela comissão. Dessa forma, utilizando de seus poderes, as lideranças locais, ou seja, os coronéis, controlavam em quem os eleitores iriam votar, elegendo deputados e governadores. A nível nacional, o presidente trocava favores com os governadores, que apoiavam, por sua vez, os indicados para a sucessão presidencial, com o aval dos grandes produtores paulistas e mineiros. Essa forma de condução da política no país seguiu sem alterações, com revezamento entre indicados, ora pelos paulistas, ora pelos mineiros, até 1930, quando o acordo foi quebrado. Em 1890, no início de nosso período republicano, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, tomou medidas com vistas a incentivar a indústria e o comércio. Para Rui Barbosa, o melhor estímulo que poderia ser dado seria a ampliação da oferta de crédito. Para isso, foi autorizado que bancos privados emitissem papel moeda e esse dinheiro fosse emprestado aos empresários para investirem em seus projetos. Com o crédito fácil, surgiram inúmeras empresas fantasmas que só existiam no papel, com suas ações sendo livremente negociadas na Bolsa de Valores sem qualquer controle. As pessoas passaram a tomar empréstimos não para investir no comércio ou na indústria, mas para aplicar na especulação, comprando ações baratas para posterior revenda. Em 1890, a quantidade de dinheiro circulando no Brasil era da ordem de 206 mil contos de réis. Em 1891, passou para 560 mil contos de réis. A política econômica de Rui Barbosa, que ficou conhecida como encilhamento, provocou aumento da inflação pelo enorme volume de dinheiro circulando e grave crise econômica, com aumento generalizado de preços. A moeda se desvalorizou e várias empresas e bancos faliram. Durante a Primeira República, o café representou mais da metade das exportações brasileiras, chegando a 70%. Em 1930.
Sem concorrentes no mercado internacional, o Brasil era o responsável por abastecer até 2/3 do mercado mundial. Vendo seus lucros crescerem, os cafeicultores brasileiros aumentaram as plantações. Como consequência, a produção ultrapassou a capacidade de consumo, levando os cafeicultores paulistas à crise. Havia muita oferta e pouca demanda. Com o resultado, houve queda de preços e uma grande quantidade de café sem mercado. A solução para a crise do café foi encontrada em 1906 em uma reunião promovida por representantes do setor cafeeiro na cidade paulista de Taubaté. Nessa reunião, chegou-se a um acordo que determinava que o governo federal compraria a produção excedente, que ficaria estocado e seria vendido somente quando os preços voltassem aos patamares normais. O governo ficaria responsável por impedir o surgimento de novas plantações e assim evitar que novas supersafras ocorressem. Apesar de os produtos escaparem da falência, o governo federal acabou absorvendo o prejuízo, uma vez que os preços não voltaram a patamares anteriores, justamente porque os cafeicultores continuaram produzindo em larga escala. Durante a Primeira República, a indústria esteve relegada a segundo plano. O acúmulo de capital proveniente do comércio internacional do café permitiu que cafeicultores investissem no setor industrial, enquanto em 1889 havia pouco mais de 600 fábricas no Brasil, em 1930 existiam mais de 13.000. À medida que aumentava o número de fábricas, crescia também a oferta de trabalho, e com isso a população urbana e a demanda pela prestação de serviços. A indústria têxtil, principalmente, teve grande desenvolvimento nessa época. Mulheres e crianças, por serem mão de obra mais barata, formavam um grande contingente de trabalhadores industriais. Não havia legislação trabalhista e, sem garantias, os trabalhadores trabalhavam de 10 a 12 horas por dia em condições precárias. Quando foi declarada a República, a produção de borracha já estava a pleno vapor no Brasil. Produzida a partir do látex encontrado nas seringueiras amazônicas, a borracha era um produto de grande demanda para os países industrializados. Durante o ciclo da borracha, que foi de 1891 a 1918, a região amazônica exerceu grande importância econômica para o país. Nessas 3 décadas, a borracha ocupou o segundo lugar no ranking de exportações, sendo superada apenas pelo café. Em 1903, o Acre, que pertencia à Bolívia, foi anexado ao território brasileiro mediante pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Ainda durante a Primeira República, a produção brasileira de cacau cresceu, acompanhando o aumento de consumo do chocolate na Europa e nos Estados Unidos. Com isso, o cacau se tornou um importante produto brasileiro de exportação. Entretanto, quando os ingleses decidiram investir no cultivo do cacau em suas colônias na África, o produto brasileiro perdeu sua hegemonia. Em pouco tempo, o produto inglês conquistou o mercado internacional, derrubando nossas exportações. Em 1935, enquanto o Brasil exportou 100.000 toneladas de cacau, as colônias inglesas exportaram 260.000 toneladas. No Rio de Janeiro, no começo do século XX, foi realizada a reforma urbanística que ficou conhecida como Bota Abaixo, inspirada na reforma pela qual passou a cidade de Paris, após a Revolução de 1848, que transformou as vielas parisienses em largos boulevards. O prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, com o apoio financeiro do governo federal, autorizou a derrubada de cortiços e casebres que haviam no centro da cidade. Desalojadas, essas pessoas foram obrigadas a ocupar encostas de morros ou locais distantes do trabalho. Os casebres e cortiços deram lugar a edificações imponentes e avenidas largas, como aconteceu em Paris. A Primeira República também foi marcada pela grande imigração, iniciada ainda durante o Segundo Reinado.
Durante a Primeira República, os italianos representaram 35% do total de imigrantes que chegaram ao Brasil. Também vieram em massa portugueses e espanhóis. Em percentuais menores, mas que também vieram para cá com a esperança de um futuro melhor, vieram alemães, japoneses, entre outros grupos. Mais da metade desses imigrantes tinham por destino o estado de São Paulo. Na década de 1920, as cidades cresciam e se modernizavam. O Rio de Janeiro já contava com mais de 1 milhão de habitantes, e São Paulo com mais de 600 mil. Nesse contexto, surgiu o movimento modernista no Brasil, que pregava o advento de uma nova forma de se fazer arte no país, desvencilhando-se dos modelos europeus. O marco desse movimento foi a Semana de Arte Moderna, realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 em São Paulo. Os modernistas propunham uma reação crítica contra a invasão estrangeira, abrasileirando a nossa arte. As obras apresentadas no evento provocaram forte reação dos setores conservadores, mas conseguiram mudar o cenário artístico brasileiro, lançando novos artistas como Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral na pintura, e Oswald de Andrade e Mário de Andrade na literatura.